E aí, pessoal, prontos para mais uma análise? Hoje a gente vai dissecar um material fascinante sobre um remédio genérico, que, segundo os pesquisadores das nossas fontes, pode ser simplesmente a descoberta médica mais importante do século XX. Pois é, estamos falando de um medicamento antigo, daquele tipo que fica lá esquecido no fundo da prateleira da farmácia, mas que esconde um segredo médico impressionante. O material original faz uma afirmação super ousada sobre o poder desse remédio quando ele é usado de um jeito totalmente contraintuitivo. Então vamos entender juntos o porquê de tanto alvoroço em torno da naltrexona em baixas doses, ou LDN. A fonte original faz uma analogia genial para a gente ter ideia do tamanho dessa história. Eles comparam todo aquele hype recente em torno da vitamina K2 com o próprio Monte K2, aquela montanha perigosa e super difícil de escalar. É um marco importante na medicina, sem dúvida, mas aí eles colocam a naltrexona em baixas doses num patamar muito, mas muito acima. Ela é descrita como o Monte Everest da medicina. Literalmente, o pico absoluto, a descoberta mais alta que se pode alcançar. Imagina só, essa comparação serve direitinho para mostrar o impacto biológico gigantesco que a LDN pode ter. E isso nos leva à seção 1, a história da naltrexona. Bom, para entender o mistério e a genialidade por trás da naltrexona em baixas doses, a gente precisa primeiro olhar para a naltrexona em si, que tem uma origem surpreendentemente humilde. A molécula foi descoberta lá atrás, num laboratório, no ano de 1963, mas foi só em 1980 que ela conseguiu a aprovação do FDA, a Agência Reguladora Americana. E o foco inicial dela? Tratamento do vício em heroína. 15 anos depois, em 1995, ela ganhou uma segunda aprovação, dessa vez para o tratamento do alcoolismo. Mas o grande ponto de virada acontece mesmo em 1997. A patente expira, o laboratório perde a exclusividade e ela vira um simples medicamento genérico. Basicamente, foi jogada para escanteio pelas grandes inovações comerciais. Mas olha, o número-chave que a gente precisa guardar aqui é 50 a 300 miligramas. Essa era a dosagem padrão aprovada para tratar a dependência química. Era uma dosagem massiva. Nessas quantidades tão altas, a droga age como um antagonista pesado. Ela bloqueia totalmente os receptores opioides do cérebro para cortar aquela sensação de prazer de quem usa drogas ou álcool. Guardem bem esse número, de 50 a 300, porque ele é a peça principal para a gente desvendar o grande mistério daqui a pouco. Passando agora para a seção 2, os atores principais do sistema imunológico. Antes de mostrar como é que esse jogo vira, a gente precisa apresentar os personagens dessa história. A nossa fonte original montou um pequeno glossário celular, um elenco de atores microscópicos que são vitais para a gente entender esse uso alternativo do medicamento. O protagonista absoluto aqui é o OGF, ou fator de crescimento opioide, que também é chamado de metencefalina. É um opioide natural, endógeno, que o nosso próprio corpo produz. O material destaca que os pesquisadores identificaram o OGF como a chave central para regular o crescimento das células e equilibrar todo o nosso sistema imunológico. E isso já nos apresenta a força de elite do nosso corpo. As células NK, ou as exterminadoras naturais. Elas são linfócitos citotóxicos super agressivos que ficam ali, patrulhando o nosso sistema imunológico o dia inteirinho. O papel principal delas é farejar e destruir ativamente células que foram infectadas por vírus e até células tumorais. Elas são a nossa linha de frente para impedir que doenças graves se instalem. Para fechar esse elenco de peso, a gente tem as células CD4 e CD8, que são as responsáveis por auxiliar e suprimir as respostas inflamatórias. Temos também a microglia e os astrócitos, que dão aquele suporte imunológico direto para o cérebro e para o sistema nervoso. E por fim, os oligodendrócitos, que são super importantes porque produzem a mielina, que é tipo o isolamento natural dos nossos nervos. Segundo os estudos, ter uma saúde de ferro não significa estimular todas essas células no volume máximo, mas sim fazer com que elas trabalhem em perfeita coordenação, para evitar que o corpo ataque a si mesmo. E assim chegamos na seção 3, o paradoxo da baixa dose. A grande charada aqui é entender como uma simples redução na quantidade do remédio consegue inverter completamente a reação do corpo. É um contraste absurdo, uma verdadeira quebra de paradigma. Pensa comigo, na dose alta original, entre 50 e 300 miligramas, o remédio inibe e suprime o sistema imunológico, agindo como um antagonista puro. Mas se a gente baixar essa dosagem para apenas 4,5 miligramas, que é uma fração minúscula, a droga faz exatamente o oposto. Ela passa a atuar como um agonista, estimulando e reequilibrando a imunidade. Surreal, né? Essa descoberta acaba derrubando um mito muito famoso na medicina.
Como a nossa fonte afirma com todas as letras, as doenças autoimunes não acontecem porque o sistema imunológico está trabalhando demais. Nada disso. Ele está, na verdade, disfuncional. Ele perdeu o controle da situação. Então o objetivo dessa dosagem super baixa não é desligar a nossa defesa, mas sim restaurar a homeostase. É trazer todos aqueles atores celulares que a gente acabou de conhecer de volta para uma harmonia perfeita. Vamos então para a seção 4, o mecanismo de rebote noturno. Mas como é que exatos 4,5 miligramas conseguem afinar o corpo inteiro desse jeito? A resposta está num processo biológico super detalhado que foi descoberto por pesquisadores como o Dr. Zagon e o Dr. Bihari. Eles chamaram isso de mecanismo de rebote noturno. A biologia aqui é fantástica. Funciona assim. O passo 1 é a hora de tomar a pílula. Essa dose minúscula precisa ser ingerida estritamente entre as 9 da noite e as 2 da manhã. O passo 2 acontece enquanto a gente está dormindo. A droga bloqueia rapidamente os receptores opioides. Aí entra o passo 3, que é a grande sacada. O corpo entra numa espécie de pânico fisiológico por causa desse bloqueio, e para compensar, ele simplesmente triplica a produção do seu próprio fator de crescimento opioide e das endorfinas. Quando amanhece, no passo 4, o bloqueio do remédio acaba rapidinho por causa da dose tão baixa. E o resultado? O corpo acorda banhado numa onda gigante, natural e triplicada de regulação imunológica. Basicamente, o corpo cura a si mesmo. Com esse rebote noturno colocando a casa em ordem, as fontes relatam aplicações clínicas de cair o queixo para várias condições graves. A lista vai desde a contenção de infecções como o HIV, passa pela regulação de doenças autoimunes como o lúpus e a psoríase e chega a supostamente reverter sintomas em doenças neurodegenerativas superagressivas, como a esclerose múltipla e o Parkinson. O material fala até de efeitos estabilizadores em vários tipos de câncer. São afirmações de muito peso e o foco é totalmente na capacidade do próprio corpo de combater os problemas quando as suas endorfinas são restauradas. Chegamos agora na seção 5, custo e impacto clínico. Diante de relatos tão impressionantes, surge aquela pergunta que não quer calar. Se o negócio é tão bom e vai direto na raiz do problema, por que isso não é o tratamento padrão no mundo todo? Bom, a resposta, como sempre, está nos números. De um lado, a gente tem terapias convencionais, cheias de efeitos colaterais pesados, que podem custar em média R$60 mil por ano, pegando como base os tratamentos para esclerose múltipla. Do outro lado, o custo estimado da naltrexona em baixas doses, quando ela é manipulada e ajustada, fica na faixa de R$500 para cobrir um ano inteiro de tratamento. A diferença é gritante. E o motivo relatado na nossa fonte para essa terapia ser tão desconhecida é meio amargo. Trata-se de uma substância genérica, barata, com a patente vencida há décadas e que não dá margem de lucro quase nenhuma. A explicação é pura economia. Nenhum grande conglomerado tem incentivo financeiro para bancar ensaios clínicos multimilionários sobre uma molécula que eles não podem patentear com exclusividade e cujas pílulas custam centavos. É complicado. Tudo isso nos faz lembrar de um princípio médico antiquíssimo que resume essa nossa análise perfeitamente. O material traz uma citação histórica do Paracelso, que é considerado o pai da toxicologia moderna. Ele dizia o seguinte: todas as substâncias são venenos, não há nenhuma que não seja um veneno. A dose certa diferencia um veneno de um remédio. A naltrexona, que naquelas doses gigantescas era só um antagonista limitador, encontra o seu poder de cura relatado justamente na delicadeza de uma dose quase invisível. E para encerrar, fica a provocação. Se apenas mudar a dose de um remédio antigo para o alcoolismo pode criar o que alguns cientistas chamam de o maior avanço do século no tratamento imunológico, o que mais a gente está perdendo? Quantas outras dezenas de substâncias genéricas largadas por aí nas prateleiras escondem capacidades incríveis só esperando alguém testar uma dosagem diferente? É o tipo de reflexão que faz a gente olhar de outro jeito para a farmácia da esquina. Muito obrigado a quem acompanhou mais essa análise e continuem sempre questionando.